Vivemos na era da abundância. Temos acesso a mais informação do que qualquer geração anterior. Tutoriais, cursos online, inteligência artificial, tudo na palma da mão. Mas, mesmo com esse mar de conhecimento, por que é tão difícil realmente dominar alguma coisa? Quantas vezes você começou a aprender algo novo com empolgação, só para abandonar pouco tempo depois? Violão, idiomas, design, finanças, tudo começado, nada concluído. É como se estivéssemos sempre aprendendo, mas nunca evoluindo de verdade. E isso não é só com você. Um estudo da Deloitte revelou que mais de 70% das pessoas abandonam cursos online antes da metade. Não falta conteúdo, falta profundidade. E é aqui que começa a frustração. Porque, no fundo, sentimos que deveríamos estar mais longe. E se não conseguimos, a culpa recai sobre nós mesmos. Eu não tenho disciplina, não nasci para isso, sou péssimo com foco. Mas e se o problema não for você, e sim o modelo de aprendizado que você está seguindo? E se existir um caminho mais antigo, mais profundo e mais poderoso para dominar qualquer habilidade? Os japoneses têm um nome para esse caminho. Ele não é rápido, mas é seguro. Não é simples, mas é transformador. E quem o segue, chega. Esse caminho se chama Shu-Ha-Ri. Mas e se o problema não for você, e sim o modelo de aprendizado que você está seguindo? E se existir um caminho mais antigo, mais profundo e mais poderoso para dominar qualquer habilidade? Os japoneses têm um nome para esse caminho. Ele não é rápido, mas é seguro. Não é simples, mas é transformador. E quem o segue, chega. Esse caminho se chama Shu-Ha-Ri. Confúcio dizia: aprender sem refletir é desperdiçar energia. E é isso que muitos estão fazendo, acumulando conhecimento sem estrutura. Não basta saber, é preciso internalizar. É aqui que entra o método japonês Shu-Ha-Ri, um modelo milenar usado por mestres de artes marciais, artistas e profissionais de elite. Ele divide o caminho do domínio em 3 fases: seguir, quebrar e libertar. Cada fase exige uma postura diferente. E entender isso muda tudo. A primeira fase é o Shu, que significa proteger ou obedecer. Aqui o aprendiz simplesmente segue. Ele copia o mestre, repete os fundamentos e não tenta inovar. Parece simples, mas exige algo raro hoje em dia: humildade. É no Shu que se constrói a base. Assim como ninguém começa construindo o teto de uma casa, você também não pode querer criar antes de dominar o básico. É a fase da disciplina silenciosa. Em muitas escolas de artes marciais no Japão, os alunos passam anos repetindo os mesmos movimentos. Não é por teimosia, é porque a repetição gera consistência, e sem consistência não há progresso real. O Shu exige paciência, e isso incomoda. O ego quer pular etapas, quer fazer do seu jeito. Mas dominar uma habilidade começa quando você reconhece que ainda não sabe e aceita ser guiado. Essa fase pode parecer lenta, mas ela é essencial. Sem ela, as próximas etapas desmoronam. Depois de absorver as formas no Shu, o aluno entra na fase Ha, que significa quebrar. Aqui, ele começa a questionar, experimentar, adaptar. É o momento de romper com a estrutura sem destruí-la. Essa é a fase onde o conhecimento começa a virar sabedoria. Você já entendeu as regras. Agora começa a testar os limites. Filosoficamente, é como dizia Nietzsche: quem não consegue destruir seus próprios ídolos, jamais será livre. Não é sobre desrespeitar o mestre. É sobre honrar seu legado ao ultrapassá-lo. Mas cuidado, o Ha é perigoso. Muitos se perdem aqui, porque a liberdade assusta. É mais fácil seguir ordens do que criar o próprio caminho. A dúvida se instala, o medo do erro aparece. Mas o erro é necessário.
Um estudo da American Psychological Association mostrou que aprender ativamente, com tentativa e erro, ativa regiões do cérebro ligadas à memória de longo prazo. No RA, o aluno começa a desenvolver estilo. Ele testa novas abordagens, mistura referências, faz perguntas. Ele aprende a pensar por conta própria. É nesse conflito entre forma e liberdade que o verdadeiro crescimento acontece. Mas para não se perder, é preciso lembrar de onde veio. Na última fase, chegamos ao RI, que significa se libertar. Aqui, o praticante transcende as técnicas. Ele não está mais preso às regras, porque agora ele é a própria arte. Não há mais esforço consciente. Tudo flui de forma natural. É como um músico que já não precisa pensar nas notas. Ele sente. Como um mestre que já não repete fórmulas. Ele cria com intuição. Bruce Lee dizia, a técnica é um começo, mas quando você domina, deve abandoná-la. No RI, isso acontece. A separação entre o aprendiz e a prática desaparece. Há apenas presença, domínio e liberdade. É importante entender que o RI não é o fim. É o início de um novo ciclo, porque o verdadeiro mestre sabe que está sempre aprendendo. Ele se liberta da forma, mas carrega o respeito por ela. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, escreveu no livro dos 5 Anéis: quando você conhece o caminho amplamente, vê o caminho em todas as coisas. Isso é RI. Não é repetir, é viver o que se aprendeu. E chegar aqui exige mais do que habilidade. Exige transformação interior. A maioria das pessoas nunca chega ao RI. Muitos ficam presos no Shu, repetindo o básico sem evoluir. Outros até entram no Ra, mas se perdem na instabilidade e desistem no meio do caminho. E isso acontece porque ninguém explicou que confusão também faz parte do processo. A dúvida não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Mas no mundo atual tudo é urgente. Queremos aprender rápido, dominar rápido, vencer rápido. E quando não conseguimos, achamos que tem algo errado com a gente. A verdade é que a maioria não falha por falta de capacidade. Falta apenas um mapa do caminho. O Shu-Ha-Ri é esse mapa. Ele não acelera o processo, mas mostra onde você está, e isso muda tudo. Embora tenha nascido nas artes marciais japonesas, o Shu-Ha-Ri pode ser aplicado em qualquer área da vida. Música, escrita, negócios, esportes, programação. O ciclo do aprendizado profundo é sempre o mesmo. No Shu, você segue tutoriais, lê livros, imita referências. No Ra, começa a experimentar, testar, ajustar. No Ri, você encontra sua própria voz, seu próprio estilo. Empresas como Toyota e Sony usam o Shu-Ha-Ri em treinamentos e gestão de inovação. É uma forma de guiar colaboradores da obediência cega à autonomia criativa, sem pular etapas. Na culinária, um grande chefe primeiro aprende receitas clássicas, Shu, depois cria suas variações, Ra, e por fim, desenvolve pratos autorais com identidade única, Ri. Cada fase exige uma mentalidade diferente. No Shu, é preciso humildade. No Ra, é preciso coragem. No Ri, é preciso confiança. Dominar uma habilidade é muito mais do que saber fazer. É sobre quem você se torna durante o processo. Dominar uma habilidade é, no fundo, um caminho de autodomínio. O Shu-Ha-Ri mostra que, mais do que aprender técnicas, estamos esculpindo quem somos ao longo do processo. Cada fase desafia partes diferentes do nosso ego. No Shu, enfrentamos a arrogância. No Ra, lidamos com a insegurança. No Ri, testamos nossa maturidade. A filosofia oriental entende que o verdadeiro mestre é aquele que se conhece. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E o Shu-Ha-Ri é uma ferramenta prática para viver essa máxima. Quando você respeita o ritmo do aprendizado, não está apenas evoluindo em uma habilidade, você está evoluindo como ser humano. E esse é o verdadeiro valor dessa jornada. Não é só sobre saber fazer algo,
É sobre se transformar através da prática constante e consciente. Vivemos numa era que valoriza a velocidade, mas o Shuhari nos ensina a valorizar a profundidade. Dominar algo não é correr mais rápido, é caminhar com consciência. A pergunta não é quanto tempo vai levar, mas sim quem eu preciso me tornar para chegar lá. O Shuhari não é um atalho, é um mapa, e quem o segue, mesmo devagar, chega longe. Então, em qual fase você está agora? E o que falta para dar o próximo passo? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Alguém aí fora pode estar precisando dessa jornada.